Voltamos à entrevista sobre Roberto Caustic e os seus 90 anos e as orquídeas do Espírito Santo. Agora falando com Antônio de Pada Gurgel, que é escritor, jornalista e que lançou o primeiro livro do Roberto Caustic. Obrigado pela sua presença aqui também. Gurgel, fala um pouquinho sobre como que nasceu a ideia de lançar esse primeiro livro do Roberto Caustic. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que é sempre um prazer conversar com você e receber os convites para estar presente aqui na TV Ambiental. Obrigado. No ano de 99, eu estava com a minha família assistindo o Festival de Inverno Domingos Martins e encontrei com o seu Roberto na praça e começamos a conversar. E no meio da conversa, uma conversa longa, ele falando sobre as orquídeas, falando sobre o trabalho dele, ele me convidou para ir até a reserva, para eu conhecer a reserva, o viveiro, mais especificamente, que tem na casa dele, na casa em que ele morava. Aí lá conversando, depois de umas 2 horas conversando, eu falei, seu Roberto, espera um instantinho aí. Aí fui lá embaixo em Domingos Martins, comprei um gravador e comecei a gravar a nossa conversa. Aí conversamos mais umas 2 ou 3 horas e no dia seguinte eu perguntei a ele se no dia seguinte a gente poderia continuar a conversa. E assim foi feito. Durante os 11 dias do Festival de Inverno, pelo menos umas 6 ou 7 vezes eu voltei lá e gravando entrevistas de 2 horas. E ao final desse período, eu tinha 14 horas de gravação com ele. E então esse material depois ele foi a base principal para a elaboração desse livro, junto com mais algumas pesquisas que nós fizemos, com a colaboração do Instituto Roberto Caustic, a Cristine, assessora do Instituto, sempre nos ajudou muito na seleção de materiais, de fotografias e outros integrantes do Instituto, além do próprio alemão, Roberto Caustic Júnior, né? Sim. E então foi assim que surgiu. Aí demorou muito tempo até que a gente pudesse transformar esse projeto em realidade. O que veio a ocorrer em 2010, com a participação, como o Roberto falou antes, do SEBRAE, da CESAM e do Instituto Sincades, além de uma participação do Bandes também. Sim. E foi lançado o livro fez muito sucesso, a gente tem notícias de muitas pessoas importantes que visitaram o Estado, que se interessaram pelo trabalho. E como foi falado aqui nos blocos anteriores, o seu Roberto, o trabalho dele como orquidófilo, como pesquisador, ele é muito conhecido no exterior. E a gente sentiu necessidade de fazer uma edição que fosse também em inglês, para que esse livro venha a ser, e o trabalho dele venha a ser mais divulgado também no exterior. E, além disso, tem um outro aspecto que é importante frisar, que o Espírito Santo cada vez mais está se internacionalizando. Muitas empresas de fora estão acorrendo ao nosso estado e não são poucas as pessoas que sugeriram que esse livro fosse lançado também em inglês e português. Nós conseguimos aprová-lo através da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, e estamos agora no trabalho de captação de patrocínio para viabilizar essa edição bilíngue, que vai ser tão bonita ou mais bonita do que a edição anterior, que é toda colorida, com muitas fotos de orquídeas e de outras imagens interessantes, da história de Domingos Martins, da história da família Caustic, que veio da Áustria, né, no século XIX, chegou ao Espírito Santo no século XIX, e com várias histórias pitorescas a respeito da família, a respeito dos avós do seu Roberto, portanto bisavós do alemão, como, por exemplo, a história como o bisavô dele conquistou a bisavó, né, que aos 17 anos ele se apaixonou por ela,
mas ela parece que não estava dando muita bola para ele. Sim. Então ele subiu num penhasco, nos Alpes, a mais de 4.000 metros de altura, para pegar uma flor para ela, Edelweiss. Então ele trouxe, é uma flor que só ocorre naquelas altitudes, entendeu? Então ele, dos Alpes austríacos, no caso. Sim. E então, ele depois de subir esses 4.000 metros para pegar a flor, ela acabou aceitando a corte, né? E aceitou namorar com ele e vieram se casar. Então já tinha um caso familiar, a identidade com as flores, né? É, já vinha no gene, era uma herança genética, de certa maneira. E uma das histórias também que é contada aqui no livro, é quando ele, aos 9 anos de idade, estava sendo realizada uma queimada nas terras da família, e ele viu que no momento em que essa queimada saiu de controle, uma queimada para negócio para agricultura, né, que se usava na época, esse tipo de coisa. Então ele viu que uma orquídea, ele tinha 9 para 10 anos, o fogo estava chegando naquela árvore e ia matar a orquídea. Então ele saiu correndo e foi lá para salvar a orquídea. Mas só que tinha muita fumaça, e a mãe dele ficou muito preocupada e ficou gritando para alguém de lá, tirar ele de lá, que ele estava no meio do fogo para salvar a orquídea. Mas ele não sossegou enquanto não conseguiu salvar a orquídea, né? É uma das histórias também que é contada no livro. E muitas outras, né? Ele era um homem assim, bem-humorado, bom vivant. Eu tive a felicidade de conhecê-lo, né? Inclusive visitar as suas coleções lá em cima. Você, como secretário primeiro secretário de Meio Ambiente do Espírito Santo, deve ter tido bastante ligação com ele, né? Com certeza, ele tinha uma importância muito grande, porque chamava a atenção dos problemas ambientais do nosso estado, quando ele colocava as orquídeas, a questão da redução da biodiversidade, e fazendo o seu trabalho pessoal, né? Acho que é um trabalho que poucos fizeram no mundo, né? E a sua vida foi muito dedicada a isso, apesar de ser um empresário, né? Então ele fazia isso por amor à natureza, né? Exato. Muito importante. Bem, o nosso tempo está chegando ao final, Gurgel. Esse lançamento tem uma data prevista das comemorações dos 90 anos? Vocês ainda estão buscando novos parceiros para esse processo? Exatamente. Nós estamos buscando novos parceiros. A ideia é fazer o lançamento até o final do ano, que é nesse ano que ele completaria 90 anos. Sim. E estamos trabalhando para isso. Caso não seja possível, nós podemos fazer o lançamento no início do ano que vem, enfim, assim que conseguirmos viabilizar o projeto. Sim, aqueles que se interessarem se comunicam com Protexto Comunicação e Cultura. Nós temos, nosso telefone é 3225-9400 e o e-mail é pro_texto@hotmail.com. Ok. Gurgel, muito obrigado a você, ao Roberto Carlos Júnior, que estiveram aqui falando um pouco sobre esse trabalho tão importante para o meio ambiente do nosso estado e do mundo, né? Isso é um trabalho para a humanidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, e ressaltando que esse trabalho que a TV Ambiental vem fazendo ao divulgar esse tipo de trabalho é de alta relevância, e a sociedade capixaba deve mais esse serviço a você, né? Obrigado, Gurgel.